É lá! Ok, estamos de volta. Hello, bot. Live. Hello, Não, Craig. vai começar em um. Há um Não, já segundo. começou. Já começou mesmo. Ah, Celestino. Doutor Celestino, Portanto, Engenheiro Francisco. Muito boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde. muito boa tarde a todos. Bem-vindos à ressurreição do Ponto Céticas, em que falamos sobre todo tipo de tópicos da atualidade e tentamos ter dar algum insight, alguma informação sobre o que está a passar de um modo mais informado e Yeah. tentar correr um bocadinho pela desinformação e camadas de confusão que há nas redes sociais. Sou Francisco e estou com. O Celestino Ferreira. E o Hélio Portela. Muito bem-vindos, camaradas. Muito obrigado. Já tinha saudades vossas? Já há muito tempo que não falávamos. Sim. Portanto, que temas falamos esta semana? Sei que tiveram Então, ideias. hum, Eh, Sei que o tema atual, como sempre, o tema que nos lançou foi a Ucrânia, a guerra, sim. a guerra russo-ucraniana, que continua a rasgar lá pelo leste da Europa. Já Sim, estamos numa já fase em que parece a fazer um ano, não é? se parece a fazer um ano de guerra. Tipo, parabéns! Yeah. Um ano de morte e destruição no continente europeu, a uma escala que não se via desde. Fala somente das guerras dos Balcãs, mas acho que já chegamos ao ponto em que estamos a chegar ao nível da Segunda Guerra Mundial, em termos de quantidade de destruição. As guerras dos Balcãs causaram muita morte em termos de vidas humanas, mas o nível de destruição não está ao nível daquilo que vemos na Ucrânia. Eu sei que há pessoas que vão responder: temos aqui fotografias de prédios destruídos, mas fotografias de cidades inteiras completamente Sim. terraplanadas Jesus. é, é algo que só vemos Nem dá na para Ucrânia. imaginar. Um gajo pôr-se a pensar, sei lá, na nossa cidade ou assim, completamente Sim, destruída de um momento para o outro. Nem dá para sim, imaginar. sim, é o que acontece naquela guerra. É, a estratégia russa nunca foi provavelmente subtil, mas desde que eles começaram realmente a perder a guerra, que já nem se preocupam em ocupar infraestrutura, eles simplesmente destroem tudo com artilharia. Quando os ucranianos saem porque não há nada para defender, eles ocupam e depois fazem uma grande festa, a dizer que ganharam uma batalha, conseguimos ocupar esta aldeia ou esta cidade. Lá de ver as fotografias, o que eles ocuparam basicamente foi um campo de futebol com pedritas por aqui e ali, porque o resto desapareceu tudo. Pois, nem tem nada para preocupar. Exatamente, e é bastante isso que está a acontecer. Ainda há pouco tempo, quando os russos ocuparam a Soledar, e agora também algumas aldeias para sul de Bakhmut. Para quem não está a par, a Batalha de Bakhmut está a ser a maior batalha da guerra neste momento. Ahm, Desde maio de 2022 que os russos, liderados pelos mercenários da Wagner, estão a tentar ocupar a cidade de Bakhmut. O objetivo é simplesmente para conseguirem dizer que tacitamente ocuparam toda a região de Donetsk. E, contudo, em termos práticos, a cidade tem pouco ou nenhum valor estratégico. É mais uma vitória simbólica. Até, há Mais quem a anda a retórica, comparar. não é? Como? É mais para a retórica lá dos russos, não é? A poderem Exatamente. dizer. Há até quem anda a comparar esta batalha à batalha de Verdun, na Primeira Guerra Mundial, perdão, em que os alemães tentaram ocupar uma cidade com valor histórico para os franceses, mas que no fundo tinha pouco ou nenhum valor estratégico. E o que aconteceu foi que tanto os franceses como os alemães simplesmente se sangraram naquela batalha, até os alemães se aperceberem que não tinham nada para ganhar lá. Em Jesus. Bakhmut é um bocado isso que está a acontecer. A Wagner, sobretudo, e o líder da Wagner, o Pyotkin, eles veem na vitória em Bakhmut como uma maneira de mostrar o seu valor ao povo russo, até porque o líder da Wagner há quem diga que ele está a pensar ficar com o lugar do Vladimir Putin, e portanto uma vitória significativa nesta guerra seria, digamos, a medalha que ele precisa para mostrar que vale mais que o atual presidente. E será que ele Isto deixava? ponto. Será que o Putin deixava?
Não é Não questão sei. de ele deixar, é a questão de será que ele pode fazer alguma coisa a propósito de chegarmos a esse ponto. Aliás, o que aconteceu foi que em Soledar os russos usaram, neste caso os Wagner, usaram ondas humanas. Estou aqui agora a contextualizar muita coisa que aconteceu ao longo dos últimos meses que nós nunca chegámos a falar por causa da interrupção que nós tivemos. Mas uma coisa que aconteceu foi que a Wagner andou basicamente a comprar prisioneiros às prisões russas. Isto Ué. é uma tradição antiga dos serviços militares russos. É uma coisa que também acontece muito em países do chamado Terceiro Mundo, em que este tipo de forças militares ou paramilitares, neste caso, compra prisioneiros às prisões, basicamente usa-os como soldados escravos e tira-os para a frente, basicamente para morrer, na tentativa de conseguir atingir algum objetivo, normalmente para tentar descobrir onde é que estão as defesas inimigas. E tudo indica que a Wagner perdeu milhares e milhares, há quem diga até 30.000 prisioneiros a tentar conquistar Bakhmut e Soledar. Não No gajo tem entanto, experiência, né? São sim, são soldados sem gajos. experiência nenhuma. Sim, isso também é outra questão tangencial ao exército russo atual, porque a verdade é, os russos perderam muita gente no início da guerra. Aliás, segundo os ucranianos, eles já vão em quase 130.000 mortos, o que também se traduz em cerca de 500.000 baixas em geral. Ou seja, meio milhão de mortos e feridos. E desaparecidos, e capturados, e rendições, e whatever. Isso, isso é uma escala de baixas completamente catastrófica. Então o que os russos fizeram foi, paramilitares como a Wagner andam a tentar convencer qualquer idiota ou a comprar prisioneiros às prisões para os levar para a frente. Entretanto, o exército russo está a fazer uma mobilização forçada, em que literalmente raptam gajos do meio da rua para os levar para a guerra e atiram-nos em vagas humanas contra as metralhadoras ucranianas. Ixi, A ideia é conseguir que os ucranianos fiquem sem balas antes de eles ficarem sem gente. Jesus. Fogo. Psychos. Assim, bastante. E a Wagner, então o que eles tentaram fazer foi isso, foi atirar prisioneiros para a frente, perderam milhares de pessoas assim, milhares de mortos, não estou a falar de feridos, milhares de mortos, e conseguiram ocupar então a povoação de Soledar. Chamar uma cidade é exagerar, uma pequena povoação, não necessariamente uma aldeia, mas uma pequena povoação. A questão é, quando os Wagner estavam a começar a entrar em Soledar, o exército russo deu ordens para sair da zona para os russos então completarem a conquista da povoação. E o que se pensa é que isto terá sido feito mesmo para evitar que o Piauí consiga reclamar essa vitória. A vitória passou a ser do exército russo, ao ponto de que nas emissões oficiais do exército russo eles nem fizeram referência aos Wagner. Portanto, claramente que alguém está preocupado que o alto comando destes mercenários tenha algum tipo de popularidade dentro da Rússia, porque o lugar do Putin pode estar ameaçado se eles tiverem demasiadas vitórias. Não são as É, vitórias importantes, Estava à porque a Rússia espera. está a perder a guerra. A Rússia está claramente a perder a guerra. mas Mas, isso é uma coisa que eu pensei, mas isso não é contraproducente, não é? Tipo, ou seja, o Putin pode ser vítima do próprio sucesso, não é? sim, neste caso sim, porque se forem... Porque neste momento quase toda a gente, quase todos os oligarcas russos têm uma unidade mercenária. Quase todos os mercenários destes oligarcas estão a tentar conquistar uma zona diferente da Ucrânia. E tu com isto acabas por ver não só o tipo de situação que tu veste em Soledar, que tu viste em Soledar e em Bakhmut, mas também o que está a acontecer agora no sul, em Voledar. Porque em Voledar o que está a acontecer é que os russos estão a tentar conquistar essa população. Um dos centros fortes dos ucranianos no sul da Ucrânia. E eles estão simplesmente a carregar contra as defesas ucranianas. E tiveram mortes também completamente desastrosas. Aliás, ainda ontem à noite e esta manhã eles recuaram das posições que tinham ocupado o dia anterior. E, novamente, nós não sabemos se isto foi o exército russo a tentar reclamar uma vitória parecida com a de Soledar, ou se foi uma unidade mercenária de alguns dos outros apoiantes do Putin
que tentou imitar o que os Wagners fizeram, ou o que quer que seja, porque neste momento há tantas personalidades a tentar fazer coisas diferentes para tentar destacar-se de alguma maneira e eventualmente tentar reclamar o lugar do Putin, que o que tu vês é uma descoordenação imensa por parte dos russos. Aliás, na zona norte, na zona de Kremina, que é mais a norte do Donbass, a norte de Donbass e Volodar, os ucranianos têm andado a fazer avanços lentos, mas consistentes ao longo dos últimos meses, de tal modo que o exército russo tem neste momento lá as melhores tropas que ainda lhes restam para defender essa zona. E portanto, tu vês isto, tu vês os russos a tentar defender desesperadamente o norte do Donbass, enquanto que no sul vês esta gente a atirar homens que são desesperadamente necessários, a atirá-los para a frente para morrer aos milhares, não sabe muito bem para quê. Porquê? Porque os líderes destes homens querem destacar-se, querem mostrar que são melhores do que o atual presidente e ir para o lugar dele eventualmente. Já estou a pensar no futuro, no poleiro. No tacho. Sim, porque a guerra está perdida. Tipo, a guerra está claramente perdida. Então, o que eles querem fazer é ver se conseguem agarrar-se ao tacho antes que o povo russo perceba que perdeu 130 mil jovens para nada. Mas depois pode até ser, pode facilitar para eles conseguirem dar uma imagem aos russos do Putin, não é? Olha, ele andou aqui a assassinar os vossos jovens, né? Podem usar isso, embora também tenham participado nessa guerra. Sim, Esses oligarcas. sim. A questão e é aqui que a luta política se torna ao mesmo tempo interessante, mas bastante desesperante, porque a maneira como os mídias falam dos oligarcas e do Putin é que eles não falham. O Putin é perfeito. Ele não comete erros. Os oligarcas, idem. Sempre que Está há, bem, tá. sempre que o povo russo sabe que houve uma derrota ou alguma coisa que correu mal, o que se diz foi um capitão que não sei o que estava a fazer, os soldados exaltaram-se. A culpa é sempre dos desgraçados. Nunca é de quem tem de facto poder. Portanto, tu vês uma luta de poder quase medieval, em que os nobres, ou neste caso os mais ricos, degladiam-se pelo poder um bocado em segredo, enquanto que os desgraçados é que são culpados por tudo que acontece mal, apesar das ordens terem vindo de cima. E o Putin, será que ele tem receio desses oligarcas ou que se acha demasiado protegido para ser tomado por eles ou assim? Para o É lugar algo, dele que, ser tomado? é algo que eu não sei bem responder, até porque lá está, eu, como vocês, sou um curioso que tenta informar-se sobre estas situações. Há quem diga que ele de facto tem medo de que alguém reclame o poleiro, mas por outro lado há a realidade do sistema russo em que tudo depende do Putin. Qualquer ordem, qualquer decisão tem sempre que passar por ele. E ele tornou o país inteiro dependente de si mesmo. Ou seja, é possível que ele tema que alguém tente roubar o lugar dele, mas por outro lado, também existe a forte possibilidade de que ele ache que está demasiado protegido para que isso possa realmente acontecer. O que pode acontecer, eu acho que aí o próprio Putin poderá pensar nesse paradigma, é que os que estão abaixo dele o mantenham como a figura do topo do país, mas que tentem roubar uns aos outros o lugar de quem lhes está mais próximo. Uhum. Este manda, mas eu é que te estou a dizer o que é que ele tem que fazer. Uhum. Se é que entende, se é que a ideia é óbvio. Vamos ver como vai acontecer. Entretanto, a NATO já anunciou que vai fornecer literalmente milhares de veículos militares à Ucrânia, centenas de carros de combate, centenas de veículos de transporte de infantaria, centenas de caminhões e veículos de transporte em geral. Até já se fala em começar em enviarem-se caças, que era um tabu desde o início da guerra, enviar esse tipo de equipamento para a Ucrânia. No entanto, recentemente tem-se falado abertamente disso e até os próprios polacos já admitiram que enviaram caças para a Ucrânia.
Neste caso, MiG-29, que é um caça antigo, mas que os ucranianos também têm grandes números. Mas pronto, os gajos estão a perder a guerra e uma pessoa nem se apercebe, não é? Não, é bastante óbvio que eles estão a perder a guerra. Estás bem nisso? É que, é que às vezes nas notícias aparece lá aquele general russo, lá o que é, sempre muito. Um gajo já sabe que ele está a puxar Porta-voz, sim. para o dele, sim, mas está sempre muito altivo e muito. Isto está sempre a correr muito bem, nós estamos prestes a conquistar aquilo, prestes a conquistar aquele outro. Há uma coisa sobre os serviços de informação russos que é preciso ter em conta, que é as pessoas que vivem em democracia não estão habituados ao modo como funcionam os totalitarismos. Nas democracias mentem-te com a verdade. Do género, dizem-te algo que é verdade, mas tentam puxar isso para a sardinha para o lado Estão deles. lá a ligar. Exatamente, é do género. Numa democracia é do género. ah, de facto, o inimigo ganhou ali, mas nós conseguimos causar-lhes baixas. Ok? Admitem que faz aconteceu isto, mas houve alguma coisa boa. Por exemplo, num Sim. totalitarismo, eles mentem. Mentem, ponto final. Uhum. Tipo, não interessa se o que dizem é verdade ou não, vão dizer aquilo que querem que tu ouças. Por É exemplo, tipo, é tipo aquele submarino foi ao fundo, mas ei, já não temos que pagar a manutenção dele. exato. Mas, por exemplo, aquilo que quer dizer em relação aos serviços de informação russos e porque é que nós não devemos ouvir nada do que eles dizem, é que a política russa e dos totalitarismos em geral é que se mente. O povo não tem que saber nada. É orwelliano. Por exemplo, Pois, tipo a há Coreia do um- Norte, que sim, mas o supostamente é exemplo que eu o. quero, mas o exemplo que eu Sim, quero dar, que é bastante prático, é há uns dias atrás os russos disseram que tinham destruído o primeiro carro de combate americano. E puseram até uma fotografia a circular do carro de combate americano que eles destruíram. Ponto 1. Nenhum dos carros de combate modernos chegou ainda à Ucrânia. Uou. Fala-se no envio de Abrams americanos, Challengers britânicos e Leopards alemães. Nenhum deles chegou ainda. As tripulações estão a ser treinadas. Segundo, a fotografia que eles mostraram foi uma fotografia que foi tirada no Iraque há vários anos atrás. Jesus. Ou Mas. seja, nada nesta informação é verdade. Propaganda, No vá. entanto, o tal senhor que tu falaste Uhum. declarou que isto era verdade e todos os serviços de informação russos passaram essa fotografia como prova de que, de facto, os carros ocidentais que chegaram à Ucrânia já foram todos destruídos. Que é mentira. Por exemplo, segundo os russos, a Força Aérea Ucraniana já foi destruída umas 3 ou 4 vezes. Eles admitem que destruíram centenas de aviões de combate ucranianos. Que é várias vezes o número que eles alguma vez tiveram disponíveis. Epa. Ou seja, Yeah. eu não digo que devamos acreditar em tudo que os ucranianos dizem. Eles também estão a fazer a jogada deles. Mas nesta guerra, os russos são claramente a facção que mente mais. E mentem porque sabem que estão a perder. Yes. É aquela coisa, eles tiveram quase todo o material moderno russo foi destruído, exceto a aviação, e mesmo a aviação teve baixas gravíssimas. Em termos de pessoal, 500.000 de baixas, entre mortos, feridos e etc., é desastroso. Meio milhão, Jesus. Já para falar dos milhões de pessoas que fugiram da Rússia para fugir à guerra. Basicamente, mesmo que a Rússia conseguisse ganhar isto por algum milagre, o país Rússia não iria sobreviver a esta década. De qualquer maneira. Entendo. O que é que seria, o que é que significaria a Rússia ganhar? Conquistar a Ucrânia? Neste caso, sim. Que a única vitória que eles têm possível é conseguir de facto esmagar a Ucrânia. Porque há aqui várias coisas. Primeiro, os russos no início diziam que iam mudar o regime. Eventualmente passaram a dizer que libertar, entre aspas, o Donbass, que é o leste da Ucrânia,
seria Esse já, suficiente. pois, esse já Mas a está questão agora, não está? não, Ok. não porque uma parte de Luhansk já foi recuperada pelos ucranianos e há uma parte de Donetsk que não foi nunca ocupada, que é a parte que está para trás então da tal cidade de Bakhmut. Mas a questão é, mesmo que os russos digam, ok, pronto, chega, nós temos o leste da Ucrânia, que entretanto queríamos, vamos fazer negociações. A questão é, a opinião popular ucraniana odeia os russos de tal maneira que eles não vão aceitar nada menos que a libertação total do país. Ou seja, se os russos quiserem parar de combater, mas manter algum território ucraniano, os ucranianos não o vão permitir. E de certeza que se o Zelensky dissesse, ok, eles querem paz, vamos dar-lhes paz, alguém ia lutar por ele. Porque neste ponto o povo ucraniano não vai aceitar menos do que a libertação total do país deles. Mas então, esse povo do Donbass não era maioritariamente étnico ou russo? Não, não são Sim, simpatizantes dos russos? sim. É interessante. Nas zonas de maioria étnica russa, quando foram invadidos no início desta guerra, eles juntaram-se para lutar contra os russos. Foi, É não foi algo. uma coisa que tu falaste nos podcasts anteriores, que foi esse erro de casting, vá, tipo, os informadores do Putin disseram, sim, sim, tipo, aquela zona é pró-russa, e então eles pensavam que era só chegar lá com os tanques e isso, e que eles iam apoiar a Rússia, e afinal não. Afinal, não, exatamente. E a luta foi renhida, de tal modo que tu vais a ver zonas como Kharkiv e mesmo as zonas de Luhansk neste momento estão ocupadas. E tu tens várias áreas dessas regiões que são cemitérios autênticos. Ou Aquela seja, cidade, aquela cidade de mesmo os, Mariupol foi falada durante um mês para aí, não? Todos os dias, Mariupol, que já foi mais, tomada, não é? já foi tomada, já há bastantes meses. Mas foi suadinho. Foi suadinho e foi só. E a razão pela qual a cidade o último reduto foi tomado foi por causa da pressão internacional para tentar resolver a guerra pela negociação. O Zelensky teve que ceder, porque também havia coisas que provavelmente, algum apoio que ele provavelmente ia perder se não fizesse. Ordenou que a guarnição se rendesse e não só a guerra não acabou, como a guarnição foi torturada dos modos mais horríveis. Houve vídeos a circular de soldados russos, eu acho que eram mercenários da Wagner, ou então chechenos, já não tenho certeza, a torturar e a degolar os soldados que foram capturados nessa rendição. Aliás, há vídeos bastante horríveis em que eles até cortam os genitais aos soldados com um x-ato. Uau. Um, e foi isso depois também que os ucranianos acabam por dizer à comunidade internacional. É esta a negociação que eles querem. Tipo, não caiu bem um, para o lado russo isso ter acontecido. E mesmo que tenha sido coisas ocasionais, de género de algum soldado mais psicopata que quis fazer isso no calor do momento, o caso é que criou basicamente vendeu a história ucraniana em vez da história russa. A ideia de que os russos são orcs, que é a alcunha que os ucranianos têm para os russos, são os orcs. Mas é engraçado ver algumas das utilizações de apoiantes ucranianos e de cidadãos ucranianos quando falam de os orcs estão a fazer isto, os orcs estão a fugir dali, um, queremos que os orcs voltem todos para Mordor, esse tipo de coisa. Boa. Há uma narrativa muito na onda da fantasia épica em toda esta guerra, que eu acho, como antropólogo, acho isso bastante intrigante. Como é que esse tipo de linguagem se embranha de tal maneira no dia a dia das pessoas. Mas sim, tipo, não há. A ideia que dá é que não há negociação. Neste momento, uma guerra que passa das poucas semanas ou dias é uma guerra que só vai acabar com a derrota total de um dos lados. E são muito raras as guerras que duram esta quantidade de tempo. Muito menos hoje em dia.
É verdade que há uma intenção da Ucrânia de recuperar a Crimeia. Claro que sim, faz parte do território ucraniano, vai de acordo com aquilo que acabei de dizer. Eles não vão parar até recuperarem a Ucrânia toda. Hum. Mas, tipo, quando é que foi? Quando é que eles tomaram a Crimeia? Foi para aí em 2014, não é? Foi em Não é? 2014, foi. Foi Mas porque em 2014. Sim, diz, desculpa. até esta guerra não tentaram, não é? Hum, Até até o começo da guerra, os ucranianos não tentaram reaver a Crimeia, certo? certo, certo por vários motivos. O primeiro foi que a Ucrânia em 2014 era mais dividida que a Ucrânia em 2022. Porque ainda havia elementos de apoio pró-russo e até pró-comunista. Na altura falámos sobre isso no podcast original que nós fizemos, que o presidente anterior foi deposto Sim, sim. nas manifestações do Euromaidan. Era profundamente pró-russo. Há uma narrativa por aí que diz que essas manifestações foram feitas pelos americanos, o que eu acho que não traduz a realidade, porque a transformação da Ucrânia após as manifestações demonstra que havia mais gente a querer a viragem para a Europa do que a querer manter a posição para o leste. E é aquela questão das teorias de conspiração sobre foi país X que motivou isto ou Y, é que quando há uma interferência dessas, raramente a coisa não descamba em guerra civil. Vejamos o Afeganistão, vejamos os países da América Latina que tiveram interferência americana. Quando, quando uma minoria é levada a ocupar o poder, raramente a coisa corre bem. O Euromaidan não me pareceu que tenha sido isso. A quantidade de pessoas que se envolveram foi demasiado grande para ser simplesmente uma interferência dos serviços secretos externos. Ou seja, eu acho que há um elemento de honestidade nessa manifestação, até porque ninguém quer ser mais pobre. Normalmente as pessoas querem ser mais ricas. Mas a verdade é que, e é aqui que deste ponto que essas conspirações vêm, é que a Ucrânia, dessa altura, era profundamente afetada por corrupção extrema, incluindo as Forças Armadas. E a realidade é, apesar desta divisão, apesar deste nível de corrupção atroz, o que aconteceu em 2014 foi uma primeira tentativa da Rússia invadir a Ucrânia. Agarraram alguns elementos ucranianos que de facto queriam que a Rússia lá entrasse, por vários motivos, mas que não eram assim tantos. Conseguiram agarrar-se a bocados de terreno em Luhansk e Donetsk, com apoio de tropas russas, não declaradas, mas que estavam lá, e que muitos analistas, durante e depois do evento, referiram que, de facto, essas tropas tinham que lá estar. Aliás, o sistema antiaéreo que abateu o avião malaio era operado por russos e foi devolvido para o lado russo da fronteira depois desse incidente. Essa, mas essa invasão falhou miseravelmente. E falhou porquê? Porque quando o exército não conseguiu defender esses territórios, os próprios ucranianos criaram milícias para combater os, apoiando os pró-russos e as tropas russas que estavam a infiltrar-se no território ucraniano. A Crimeia foi diferente. A Crimeia era mais difícil de defender. Havia mais elementos pró-russos, até por motivos práticos, por causa do porto de Sevastopol, que ainda era russo e que empregava muita gente na região. E quando os pequenos homens verdes, a alcunha que foi dada às tropas russas que se infiltraram em 2014, 2015 para ocupar a Crimeia, quando eles apareceram, houve resistência, mas não foi resistência muito forte nem organizada. Não era esses E que apareceram sem ser identificados nem nada? exatamente, apareceu até nem tinham bandeiras com eles, não tinham identificação nenhuma. Toda a gente sabia que eram russos. E declarou-se que foi a primeira e mais bem-sucedida hum, ocupação de território externo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isto apesar dos russos terem ocupado
partes da Geórgia em 2008, mas foi uma luta forte, com baixas para os dois lados. Na Crimeia foi uma invasão menos sanguinolenta, e depois tem a questão de que a Crimeia é fácil de fechar do resto da Ucrânia, porque é ligada à Ucrânia por um pequeno istmo. Portanto, eles conseguiram facilmente controlar o território. Seguiram as negociações, porque a Crimeia é abastecida de água apenas por um canal que vem do Dnipro, vem do norte. E essa parte também foi bem sucedida, porque a própria Ucrânia sentiu que não conseguia combater uma guerra total contra a Rússia naquele momento. Tudo a verdade é que em 2014 Putin queria ter ocupado mais território ucraniano e tudo o que conseguiu foi duas cidades e a Crimeia. Daí que o conflito tenha ficado congelado por pressão internacional que obrigou a uma paragem e um congelamento das linhas de combate, mas depois disso era óbvio que a guerra iria ter que se acender novamente, eventualmente. Tanto porque a Rússia precisava disso, como a Ucrânia precisava disso. Então, mas a Ucrânia precisava em que sentido? No sentido de tentar a recuperar, não é? A Crimeia. Até recuperar a Crimeia, mas há outro motivo, há outros motivos, aliás. O primeiro motivo é a unificação territorial e popular. A, a invasão russa abriu feridas, ou reabriu feridas, que a Ucrânia tinha como sociedade. Inclusive o facto de que, apesar da interferência do exército russo, de facto houve elementos ucranianos que se juntaram à revolta no Donbass. E, por outro lado, há a questão da própria ameaça russa. A Rússia já tinha tentado invadir a Ucrânia uma vez, portanto, tinha conseguido ocupar alguns territórios. A Rússia ia tentar fazê-lo novamente mais tarde. E os ucranianos sabiam que tinham que lutar ou render-se. E a rendição da Ucrânia implicava a destruição da Ucrânia como uma coisa, por assim dizer. Tipo, Sim, como nós tínhamos falado já no outro podcast, a Ucrânia já estava a treinar isto há anos, não é? Para esta guerra há anos, não é? Já estava a preparar-se para ela, para esta possível guerra, não é? Que sim, vai não era acontecer. possível. Para eles era muito claro que isto ia acontecer, mais tarde ou mais cedo. Hum. Exatamente por causa disso, porque a Rússia queria a Ucrânia. Por vários motivos. Fala-se na questão da NATO, da expansão da NATO. E a Rússia sempre foi os moscovitas sempre foram um povo que criaram redes de outros povos à sua volta para se protegerem de ameaças externas. E a Ucrânia, claramente, que é uma parte importante dessa defesa contra possíveis ameaças externas. Os russos também são bastante paranoicos em relação ao que é a NATO. A NATO é uma organização defensiva. Nunca vai atacar a Rússia, nunca iria atacar a Rússia de qualquer maneira, e não, e mesmo que um país fosse atacado pela Rússia, era preciso um voto de unanimidade para esse país ser defendido. Dificilmente alguém não iria votar nisso, porque para que ter a NATO se não nos ajudarmos todos, não é? Mas a realidade é, a própria maneira como a NATO funciona nunca a levaria a atacar a Rússia, quando muito iriam absorver mais países que fazem fronteira com a Rússia. Mas para os russos isto não é assim tão óbvio, porque são uma potência expansionista que requer essa expansão para se manter coesa e se sentir defendida, e para eles é mais fácil imaginar que os outros fazem o que eles fazem do que os outros têm as suas próprias dinâmicas. De tal modo que sabe-se que tanto o Putin, mas também o Xi Jinping, se enfureceram bastante com alguns aliados que eles têm no Ocidente, porque assumiam que eles iam conseguir fazer o tipo de influência sobre a sua própria população que eles próprios fazem. Sei que o Putin esperava grandes coisas do Trump, quando ele foi eleito presidente, e o próprio Trump esperava várias coisas de si próprio, não é? Só que a verdade é que o presidente dos Estados Unidos não tem assim tanto poder.
E isso foi uma coisa que desapontou grandemente o Putin. Pelo menos o que dizem análises e documentos de serviços secretos que surgiram de lá para cá. O Putin estava à espera que, tendo alguém que fosse próximo dele num país como os Estados Unidos, ia permitir que os Estados Unidos se alinhassem mais com a Rússia. O sistema político americano é demasiado complicado para um só gajo conseguir mudá-lo dessa maneira. Fica bem. Os Founding Fathers tiveram esse cuidado, vá. Checks and balances. Sim, definitivamente. Epá, o que eu já ouvi algumas pessoas a dizer para. Não é bem a defender a Rússia, pá, mas é um bocado a acusar o Ocidente. É que o Ocidente supostamente foi contra um tratado que tinham elaborado com a Rússia Não foi. para a ONU, para a NATO, para a ONU, não é? Não ter ido para o Ocidente e estar cada vez a aproximar-se do Oriente, desculpa, do Oriente. Estar a aproximar-se do leste, estar a colocar lá países mais na organização, sei lá. Eu acho fascinante que ainda se fale nisso, porque basicamente todos os analistas e os primos deles já disseram que isso é mentira. Houve ahm, um acordo verbal entre alguns elementos dos negócios estrangeiros de ambos os países, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, de que não haveria uma ameaça contra a Rússia. No entanto, não houve nenhum tratado. Isso é um mito e, Uhum. novamente, eu continuo meio espantado como é que há pessoas a criar desculpas para a Rússia no Ocidente. Então, fixe, ao menos já sei, da próxima vez posso dizer isso, que não houve, na verdade, nenhum tratado. Não, não houve. Não houve e pá, esta parte traz-me àquela situação que eu acho bastante caricata e já vi um argumento, este é um bocado extremo, mas quantas pessoas estavam a criar desculpas para os alemães na Segunda Guerra Mundial? Isso terá um paralelo com o que está a acontecer agora, porque os russos admitem que, abertamente, ainda antes da guerra, a Ucrânia não é um país, a ideia de uma Ucrânia e de um povo ucraniano tem que ser destruídas, e o que eles estão a fazer é genocídio, seja físico ou cultural. A Rússia, da- na narrativa russa, a Ucrânia não é um país. O povo ucraniano são só uns russos degenerados que têm de ser trazidos de volta para a manada. Os nazis, não é? É um bocado nazista isto. Ahm, Eles diziam que era de extrema-direita, não é? Que o sim, pessoal da eles diziam, Ucrânia. eles diziam mesmo que os ucranianos eram nazis. Apesar de que o presidente deles é judeu, o Zelensky é judeu. Ahm, Apesar de que é um país, tipo, há elementos de extremismo, como há em quase todos os países, diria eu, mas se eles querem dizer isso em relação à Ucrânia, também têm que olhar um bocado para si próprios. Vocês sabem porque é que os mercenários Wagner se chamam Wagner? Não. O Wagner era o compositor preferido do Adolf Hitler, Espetáculo. ok? Vale para creepy, então. Os nazis estão, de facto, há nazis por lá, não é do lado da fronteira que eles querem dizer. Pois, enganaram-se Não na direção. enganaram-se. Da perspectiva russa, um nazi é qualquer pessoa que seja anti-russo. Ou seja, o mundo inteiro é nazi, exceto os russos. Bom, Isto eh, leva-nos a outras coisas que eu acho bastante interessantes e até um bocado desapontantes, mas não só desta questão do apoio pró-russo que temos no Ocidente. Eu lembro-me de um psicólogo canadiano bastante polémico, que era o Peterson, que era um Conheço. gajo que eu gostei de o ouvir durante uns conheço tempos. vagamente. Eu gostei de o ouvir durante uns tempos. Mas houve uma altura em que comecei a pensar que há coisas que ele diz que são um bocado questionáveis, apesar de ele falar delas como se fossem verdades absolutas.
E depois houve a entrevista que ele fez sobre a Ucrânia, em que basicamente disse que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia era um resultado da guerra cultural que está a haver nos Estados Unidos. Eu acho que vi qualquer coisa sobre isso também. Eu fiquei tipo, este gajo é parvo. Isso é, isso é o mesmo que dizer que o conflito entre Portugal e Espanha aconteceu porque um dos lados aceitou o casamento gay antes do outro. Ignoramos, ignoramos milhares de anos de história entre os dois povos. E com a Ucrânia e a Rússia é a mesma coisa. Há toda uma história para trás que se traduz no que está a acontecer agora. Nós temos tocado pontos, não temos falado disto de modo narrativo, mas temos tocado pontos sobre esta situação. E haver pessoas que vêm falar desta situação de modo tão simplista, mas ao mesmo tempo tão errado, a mim choca-me. E são tudo pessoas que dizem que estão a favor das democracias e da defesa da liberdade e da capacidade das pessoas e das nações se autogerirem e vêm defender os russos desta maneira. Eu acho isso uma hipocrisia notável. Aí acho que extrapolou um bocado, não foi? Estava a misturar já coisas que não tinham umas a ver com as outras. Também, eu acho que. O Eu acho próprio- que. Diz? agora assim, desviando um bocadinho da conversa, eu ontem ouvi o André Ventura também disse qualquer coisa do género. Portugal não é de Abril, Portugal não é de mês nenhum, Portugal é todos os meses, é mês de Portugal. E em Portugal o homem é um homem e uma mulher é uma mulher. E eu tipo, esse assunto aqui em Portugal não é assim tão prevalente. O que é que está para aí a dizer? Sim, a sua André Aventura é outro personagem bastante interessante. Eu acho que ele traduz bastante a insatisfação dos portugueses para com não só os partidos políticos dominantes, mas também para com promessas que foram feitas à sociedade portuguesa ao longo dos anos e caíram todas no vazio. E ele Não é uma, aproveita-se. não é uma pessoa que eu apoio, evidentemente, mas como alguém que parece falar por tanta gente e cada vez mais, eu acho um fenómeno curioso a ascensão dele. Não, que é uma asneira completa, vamos ser honestos, mas ehm, É um gajo que começou por barafustar lá em programas de futebol e olha, sim, já aí é fanático. sim, sim. Eu acho que é alguém que gosta muito, um bocado como o próprio Peterson, eu acho alguém que gosta muito de se ouvir a si próprio. E percebeu que as pessoas reagem quando ele fala de uma certa maneira e que está basicamente a cavalgar essa onda de revolta que está transversal à sociedade portuguesa. E já são a terceira força política. Eu acho que Já, infelizmente eles é possível. são capazes de subir bastante mais nas próximas eleições. Infelizmente, mas é o que temos. Esta ascensão do Chega faz-me sentir saudades do CDS. Pelo menos era um crazy assim. Comparar tal portas e não sei o quê. Yeah. Ou ao menos, olha, compraram dois submarinos, mas pronto. Agora com Submarinos este são gajo. necessários. Atenção, os Sim. submarinos são necessários para um país como Portugal. O problema é que o problema é que a compra foi feita de modo muito dúbio. Como é normal cá. Yeah. Eu posso Yeah, perguntar? evidentemente. Francisco, Sim, Não sim. foram escrever agora. eu posso perguntar porque é que os submarinos são indispensáveis para um país como Portugal? Portugal é um dos países com uma das maiores áreas marítimas do mundo. Ahm, uma das necessidades de proteger as áreas marítimas, uma área marítima tão vasta, é proteger o pescado que existe nessa mesma área marítima. Porque é assim, a gestão do que se pesca é vital para evitar que os recursos pesqueiros sejam desvastados.
E Ok. cada vez mais, tendo em conta a quantidade de pessoas que é preciso alimentar e a escala da indústria pesqueira, essas coisas têm de ser geridas. Uma das coisas que às vezes frotas pesqueiras de certos países fazem é tentar ir roubar pesca às outras áreas marítimas, uma tentativa também de escapar à própria gestão do seu próprio lado. Esta pesca ilegal é um problema grave em todos os países que têm indústria pesqueira e têm que gerir os seus próprios recursos marítimos. E é preciso fazer uma legislação disso. Ora, o problema Uma fragata não é chegava, que. é preciso. Sim, mas deixa-me só acabar. O Ok, problema desculpa. é quando os navios de superfície tentam interceptar estes navios de pesca ilegais, estes navios de superfície, sobretudo em bom tempo, são vistos a uma grande distância. O que quer dizer é que, quando vem esse barco a aproximar-se, eles atiram todo o pescado de borda fora, aquele peixe já está morto, ou seja, basicamente serviu para nada, Yeah. e quando o barco chega lá e os fuzileiros entram dentro do barco, não há provas diretas daquilo que eles estiveram a fazer. Pois. Quando um submarino emerge ao lado de um barco desses, não há nenhuma maneira deles se defenderem do que andaram a fazer. Uhum. Então, Sim, sim. então esses submarinos são realmente usados, porque eu lembro-me de haver bué piadas sobre os submarinos que não serviam para nada. Afinal, eles têm uso, é isso? Tem uso e é um uso muito importante. Nós devíamos ter mais submarinos. Ok. O problema é que as pessoas não percebem as implicações da gestão estratégica e geopolítica de um país. As pessoas não se informam e quando ouvem falar destas coisas, em vez de tentar informar-se porque é que as coisas existem, Hum. começam a falar de perspectiva ignorante com questão nesse momento. Yeah. Pois eu nem E tinha outra ideia coisa, que os submarinos poderiam ser usados assim Yeah. para proteger a pesca. Pronto, um gajo pensa em submarino, eu É associava só logo é a uma guerra, guerra. sim, e sim, não tanto a proteger uma indústria, né? Neste caso a pesqueira. a maior parte das Forças Armadas tem utilidade fora da guerra. Tipo, os caças a jato, para que é que serve? Para que é que precisamos de aviões de guerra a jato? Pá, imagina que um avião de passageiros fica sem rádio e começa a entrar no teu espaço, não sabe porque é que ele lá está. Podes enviar um avião equivalente, que vai demorar 2 horas a chegar lá. Entretanto, se calhar um ataque terrorista já se espetou contra um prédio. Ou envias um caça que está lá em Pois, 15 minutos. prefiro caça. É uma coisa com o exército, e teres um exército grande, para que é que serve? Não é só para invadir ou para defenderes. Há um desastre natural. Onde é que tu consegues arranjar gente suficiente para colocar rapidamente no terreno para apoiar as populações? É no exército. Exército, é. Então, por Metes exemplo, pequenos. quando há incêndios em Portugal, porque é que não é o exército que ajuda a apagar? Essa é um detalhe interessante, porque os serviços civis não querem concorrência. Há um receio, tipo, a quantidade de dinheiro que é colocado nesses serviços é tão limitado, e de facto devia ser investido mais dinheiro nesses serviços. O dinheiro é tão limitado que há elementos das autoridades desses de bombeiros, médicos, whatever, têm medo que, se o exército entrar no terreno e fizer um bom serviço, que desfundem esses outros serviços e passem para o exército. Ou Serviços seja, esses que às vezes já nem têm grandes condições, não é? exatamente. Existe essa guerra por migalhas entre as diversas instituições públicas, que é um problema que deve ser resolvido a nível do governo, ou transferir dinheiro ou transferir mais dinheiro para estes serviços. Mas depois tem o problema da corrupção em Portugal. Perde-se tanto dinheiro com corrupção que podia ser investido em todos os serviços nacionais. Educação, segurança pública, saúde, etc. Em vez disso, tens manifestações de pessoal dos serviços públicos quase todos os meses, quase todas as semanas, por causa de dinheiro que eles deviam de facto ter. Depois E tens aí dinheiro Portugal, para fazer um altar. é claro, o altar é mais importante. Afinal, quem vai construir o altar é o primo de alguém, não te esqueças disso.
Botem Gil, né? Yeah. Ou o que seja. Mas o pessoal diz para não estarmos tão nervosos quanto a isso, porque vai haver retorno. Vai. Para quem? Não sei, é o que dizem. Para os primos. Exato, vês? Não, mas realmente, mas agora a sério, não há realmente um, um retorno económico que não se veja assim, não seja tão palpável, tão direto. Há de facto Existe. porque aquela zona é tipo descampada e aquilo vai ser para espetáculos depois de música, é isso, não é? As É a pessoas razão agora. pela qual, é a razão pela qual se construiu o altar em Fátima. Foi para dar algum valor àquela terra, que aquilo não era nada. Na altura do milagre, havia pessoas que estavam a tentar investir no terreno, na zona. E o milagre permitiu que esses investimentos surgissem. Um milagre financeiro. Exatamente. Claro, a realidade é essa. E nós estávamos na Ucrânia, já vamos em Fátima. E foi por culpa minha, que eu é que falei lá do Chega, né? Mas a ideia mesmo deste podcast é ser isto, é ser uma conversa agradável e informativa sobre temas atuais. Sim, senhor. Olha, já agora eu posso retomar a Ucrânia perguntando, porque tu há bocado falaste da cena da conspiração, e eu também já ouvi uma cena que dizem que a Ucrânia tem muitos laboratórios biológicos. O que é que sabes E são acerca os disso? russos. E são os Hã? russos. Os russos. E são os russos. Os russos andam a espalhar informação que é, pá, é incrível. Se tu tiveres a cabeça no sítio, riste. Por exemplo, andavam a dizer que os russos estavam a criar mosquitos, os russos, que os ucranianos estavam a criar mosquitos que só espalhavam doenças nos russos. Estavam a criar Qualquer coisa laboratórios assim, para, eu vi qualquer coisa desse género. sim, ou então vírus que só matavam russos. Eu quero ver como é que eles distinguiam isso. Ahm, ou então até houve uma altura em que estavam a dizer, Mosquitos racistas, basicamente, né? exatamente, e estava uma altura em que estavam a dizer que os soldados ucranianos estavam a lutar tão bem porque eram lobisomens geneticamente alterados. É, Eu não estou a inventar isto. Altamente. Mas isso faz parte da propaganda russa. Os russos estão a tentar virar a opinião ocidental contra a Ucrânia, com as mentiras deles, como nós falámos há bocado. A questão é que eu acho que eles estão a perceber que o pessoal não está a ir atrás, mas a maioria do pessoal não está a ir atrás, e estão a chegar a extremos cada vez mais ridículos para tentar inventar, ou seja, tão estapafúrdio que as pessoas, pelo menos, pensem um bocadinho no assunto. Ahm, eu acho que já chegaram ao ponto em que já nem estão a tentar, neste momento. e para além de lobisomens, acho que não vale a pena. Acho que É incrível, tipo, tu vais a ver o tipo de propaganda que a Rússia está a tentar desenvolver. E é aquela coisa, os ucranianos também têm propaganda, mas os ucranianos vão fazer o oposto. Em vez de tentar demonizar o inimigo, estão a tentar humanizar-se eles próprios. Tu vês, tipo, tens imensos vlogs e até blogs de soldados ucranianos. O que estão a dizer pode ser algo que seja gerido por serviços de relações públicas, mas a verdade é que tu mais facilmente te pões do lado de um gajo que está a mostrar, de modo fictício ou não, como é que é o seu dia a dia, do que de um gajo que está a dizer que o inimigo é um monstro. Na verdade. Sei de uma soldado ucraniana chamada é a Bruxa de Bakhmut, da Witch. É o equivalente à palmeira de Jubarrota. Como? Estava a perguntar se era o equivalente à padeira de Aljubarrota. Até ver, não. Mas ela tem postado vídeos, tipo atualizações sobre o que se está a passar, às vezes até faladas em inglês. Ela tem um inglês bastante bom. Sobre o que se está a passar em Bakhmut. Ao ponto, já chegou ao ponto de que quando ela não põe um vídeo todos os dias, o pessoal vai lá perguntar o que é que está a passar. As pessoas já se preocupam com ela. E tu, quando tens este tipo de humanização de quem está a lutar, é muito mais fácil teres o mundo do teu lado do que estás simplesmente
apresentar-te como um gajo raivoso a dizer que o inimigo é um monstro. E é isso que tu tens na Ucrânia. Tipo, é aí que os ucranianos estão a ganhar a guerra de informação. É ao conseguir apresentar-se como seres humanos, quase ignorando aquilo que é o inimigo. Posso? Como é que eles têm internet lá? Porque o Elon Musk forneceu milhares de sistemas Starlink no início da guerra. Na altura que ele ainda era a favor da Ucrânia. Agora é a favor da Rússia. Não sei É porquê. sério? Yeah. O Elon Ué. Musk, acho que ele endoideceu no último ano, acabou de endoidecer onde estava. Tipo, não só passou para o lado dos russos, como também comprou o Twitter e depois fez 30 por uma linha para, aparentemente para se autodestruir. O Elon Musk tem tido umas decisões interessantes. Mesmo o Starship, que era o que ele estava a desenvolver para ir para o espaço, o Starship também já está quase esquecido. Não sei como é que isso tem andado, depois de meses de informações quase diárias sobre esses protótipos. Então, se ele foi picado por algum mosquito. Se calhar. Mas isso de ele ser pró-russo, não acredito. Porque Eu acho que ele vive de que as pessoas falem dele. Não interessa como, mas tem que falar dele. eu acho que ele é muito parecido com o Trump, é muito imprevisível. Sim, sim. Pode fazer uma cena ou outra assim acertada, mas depois é assim, bué. Pronto, é um bilionário, faz coisas só por ser bilionário. Eu sou bilionário Sim, sim, e sim. posso fazer isso. Tipo, posso comprar o Twitter, como quem vai comprar ali um carro. Exato, exato. Mas eu estava a dizer que eu acho que ele não deve ser pró-russo porque senão também cancelava isso, cancelava a internet, a Ucrânia. Essa internet, entretanto, também os polacos e outros aliados da Ucrânia também já começaram a comprar servidores e a não só comprar servidores e a comprar serviço. Ou seja, a única maneira de ele cancelar isso era também cancelar os próprios clientes. Eu acho que isso era uma boa maneira de matar o serviço. Pelo que eu ouvi dizer, ele estava a fazer isso de graça. Sim, sim, no início. Depois deixou Até de fazer. o Pentágono acho que ofereceu. Sim, sim, porque houve uma altura em que ele andava a ameaçar que ia cancelar se não pagassem e o Pentágono apresentou-se para pagar, para Yeah. pagar o serviço. Mas já agora, de onde é que vem essa ideia de que ele é pró-russo? Porque ele andou a espalhar uns tweets a dizer que se ia negociar com os russos, que se calhar os russos tinham razão, esse tipo de situação. E que a Ucrânia devia aquela conversa do início da guerra do Zelensky devia poupar o próprio povo e que negociar com os ucranianos, com os russos. Pá, aí também vou discordar um bocadinho, Francisco, porque se é aquilo que eu vi ele meter um post, acho que até era com um poll que ele fez, e basicamente o que ele disse foi o que o antigo ministro das Finanças da Grécia, como é que ele se chama? Aquele que era bem famoso, careca. Não acredito que esse gajo seja pró-russo, mas pronto. Como é que é? Varoufakis. Varoufakis, exatamente. Ele basicamente o que ele disse foi o que esse gajo disse, e o que o Varoufakis disse até me pareceu. Epá, Varoufakis disse. parece assim um bocado mau para a Ucrânia, de facto, mas pareceu uma ideia boa no sentido em que iria terminar a guerra. Mas lembra-se Já não sei de ponto, já não sei ponto por ponto o que era, mas não me pareceu que era assim tipo. Pronto, depois o pessoal também viu aquilo e foi logo, tomou logo uma posição, ele é para o russo, não sei o quê. Mas eu realmente não vi aquilo assim, eu vi aquilo como uma pessoa leiga em diplomacia, isso que deve ter ouvido uma outra opinião e que disse, a Ucrânia devia fazer isto para. É aquela questão, e o ponto é. Só que depois vem a parte megalomaníaca dele, que foi. Sabes quem respondeu a isso? Foi um diplomata qualquer de Nova York, ucraniano, a dizer assim: what about fuck you? Uma cena assim. Oh, fuck off. Disse só para dizer fuck off. Vai-te foder. E ele pronto, disse que foi aí que ele disse que ia cancelar o serviço. Estás a ver? Ele estava a fazer uma cena boa.
a dar o serviço. Depois, pronto, o ego dele está tão lá em cima que ele ouviu esse fuck off e diz: então pronto, eu vou tirar a internet da Ucrânia. A questão aqui é, há pessoas que têm ideias que são aparentemente boas ideias, são aparentemente ideias muito ponderadas sobre como resolver esta guerra. O problema é, a Rússia não está disposta a permitir uma vitória ucraniana em nenhum ponto. A Ucrânia, neste momento, foi como eu disse há bocado, tem que libertar todo o território, ou então o governo ucraniano perde controle sobre a guerra. Aliás, isso já aconteceu mais ou menos em algumas situações, como por exemplo, agora em Soledar aconteceu um bocado, em Severdonetsk isso aconteceu de certeza, em que o alto comando diz que as tropas têm que retirar, os soldados não retiram, pensam sempre, se o governo quer ceder o território, nós não cedemos. Ou seja, a Ucrânia não pode, neste momento, aceitar nada que não seja a retirada total dos russos do território ucraniano. Porque isso ia ser, basicamente, uma derrota, um fim da guerra negociado em que se cedesse aos russos qualquer território que eles conquistaram, era a desintegração da Ucrânia. Porque as várias populações, ao sentirem-se traídas pelo governo, iam fazer a guerra à maneira delas. Também não era uma vitória para os russos, porque eles tinham que lidar com sabe-se lá quantas milícias ao mesmo tempo. Mas numa perspectiva russa, eles já não podem aceitar nada que não seja a capitulação ucraniana. Porque qualquer coisa menos que isso vai será vista como uma derrota entre a população russa. E uma derrota a qualquer nível significa que o Putin está errado. E se o Putin e as autoridades estão erradas, então o sistema político que está instaurado neste momento na Rússia desintegra-se. Então, Basicamente, os dois países estão agarrados um ao outro de tal maneira que só quando um deles morrer é que esta guerra acaba. yeah. Então, com o que estás a dizer, mais com aquilo que também já falaste antes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha fornecerem as armas, com isto tudo junto, então, isto é uma terceira guerra mundial. Isso é o que se está a tentar evitar, pelo que eu percebo. E o que eu vou dizer é um bocado no campo da especulação, por isso vamos meter os nossos chapeuzinhos de alumínio. Mas pelo que eu percebi, pelo que eu andei a ler, a ideia, a ideia que se tem é que a guerra da Ucrânia está a ser combatida pelo lado da NATO, do modo que está a ser combatido, exatamente para evitar a Terceira Guerra Mundial. Isto porquê? O exército russo é uma porcaria. Sempre foi e não iria deixar de ser. O exército da NATO, aquilo que a NATO tem, entre os vários países, os Estados Unidos, etc., é possivelmente a maior força militar alguma vez criada na história do planeta. Quando uma destas forças choca com a outra, há uma delas que vai ser completamente arrasada. Se o exército russo ocupasse a Ucrânia e depois tentasse ocupar ou a Polónia ou os países bálticos, que são todos da NATO, e a NATO tivesse a responder, a Rússia seria derrotada em semanas, se tanto. O problema é, isto seria uma onda de choque de tal maneira para todo o sistema político russo que a única resposta que a Rússia podia fazer era usar bombas atómicas. Pois. Quando a Rússia usa bombas atómicas, a NATO tem que usar bombas atómicas. Porque uma guerra nuclear é uma guerra de autodestruição assegurada. Isso seria não só a Terceira Guerra Mundial, mas basicamente o fim do mundo como o conhecemos. Então, derrotar a Rússia na Ucrânia é um modo mais seguro de derrotar a Rússia. Uma guerra com a Rússia era inevitável. Inevitável porque o sistema que o Putin criou é altamente instável. Ele está totalmente dependente de mostrar a sua superioridade a todo o povo russo. E numa altura em que o sistema económico russo também se está a começar a desintegrar, não só por causa das sanções de 2014, eu estou a falar isto antes da guerra, não só por causa das sanções de 2014, mas também por causa do modo como Putin virou tudo para a indústria da energia, porque ele é um barão da energia,
e indicava que, eventualmente, para manter algum tipo de estabilidade interna, a Rússia teria que se aventurar em conflitos cada vez mais arriscados. Portanto, ao derrotar a Rússia na Ucrânia, nós estamos a fazer uma derrota lenta do exército russo que espera-se que eventualmente leve a uma substituição do Putin ou, alternativamente, a uma desintegração da Rússia. Isto antes que a Rússia se lembre de usar bombas atómicas. Aliás, os próprios chineses, há uns meses atrás, já avisaram a Rússia que não se pode usar bombas atómicas. A China não vai permitir que isso aconteça. Porquê? Porque o uso de bombas atómicas não era só um potencial início do fim da humanidade como a conhecemos, mas mesmo que isso não chegássemos a esse ponto, o uso de bombas atómicas como munições normais no campo de batalha era o fim da bomba atómica como uma arma dissuasora. O que seria abrir a porta para guerras muito mais devastadoras, mas também, numa perspectiva mais imediata, era o desperdício de todo o dinheiro que as nações atómicas usaram para criar esta mesma dissuasão. Ou seja, o que se está a tentar fazer na Rússia, pelo que eu consigo perceber, é exatamente evitar a Terceira Guerra Mundial ou dar à Rússia uma derrota lenta. Disfarçar a derrota, não é? Não? Disfarçar a derrota. Não é tanto disfarçar, é mais ser o tipo de derrota que a população se apercebe que é uma derrota antes que o exército tente disfarçá-la em modo de pânico. Uhum. Porque mesmo os russos estão a começar a perceber-se que o que lhes dizem não deve ser bem verdade. Porque há cada vez menos jovens, ou porque estão a morrer ou porque estão a fugir para os países vizinhos. Ah, a economia está totalmente a rastros. O governo russo diz que está tudo bem. As pessoas chegam às lojas e não têm comida. Portanto, não pode estar tudo bem. Então a ideia é que, ao acumularem-se estas situações, o povo russo chega a um ponto em que não tem mais nada, em que não lhes resta mais nada a não ser agir contra o próprio governo. E o facto de que na Rússia todos os dias está a arder alguma coisa, são centros comerciais, são depósitos militares, são bases militares, é o que quer que seja, indica que há um movimento cada vez maior contra o próprio governo. Mas não chega muito essa informação, pois não, assim aos telejornais comuns. Não chega, não chega. Tens que basicamente saber procurar a informação. O Twitter e o Reddit são excelentes para isso, se tu encontrar as pessoas certas. No YouTube também há excelentes fontes de informação. Como sempre, tens sempre que cruzar a informação. Sim. O que é que eu estou a dizer, o que é que os outros estão a dizer e ver onde é que eles divergem e onde é que eles se cruzam. É um esforço que eu também admito que a maior parte das pessoas ou não terá interesse em. Por isso é que nós estamos aqui, não é? Já agora, diz aí. Já agora eu acho que seria interessante abordarmos também aquilo que tínhamos falado na semana passada das consequências comerciais que pode haver, como tínhamos falado, por exemplo, no Nebraska nos países da América do Sul. Isso são coisas que foram ditas, exploradas em grande nível pelo Peter Zeihan, que é alguém que eu aconselho que as pessoas vejam. É algo que se calhar seria um bom tema para o próximo podcast. Também pode Já, ser. já vamos em 1 hora Sim, de conversa. Porque é fixe, é bom nós. sim, e tem pano para mangas também, não é? Sim, e a questão mesmo é essa, tipo, o pós-guerra é um tópico que nós podemos ficar horas a falar no que é que vai acontecer, porque há consequências económicas, há consequências geopolíticas muito graves, dependendo do nível a que a Rússia chega. Porque neste momento o que interessa é ver onde é que a Rússia vai chegar. Será que a Rússia vai continuar a existir? Se continuar a existir, em que aspecto é que vai existir? Vai passar a ser uma democracia? Vai outro ditador para o poder? Uhum. Se deixar de existir, o que é que vai acontecer? Vai dividir-se em várias pequenas repúblicas? Vai se transformar numa terra de senhores da guerra em conflito eterno para sabe-se lá o quê? Como aconteceu à China e à própria Rússia no início do século XX? E o resto do mundo que está dependente da Rússia para apoio económico ou político?
que é que vai acontecer a esses países? E nesse contexto, o que é que vai acontecer à economia do mundo inteiro? Sim. Isso é algo que de facto dá pano para mangas. Até porque recentemente li algo sobre a América está-se a preparar para uma guerra com a China até 2025. Sobre o quê? Sobre Basicamente sobre. a guerra comercial. Não, guerra. Oi. E a guerra contra a China. Não é? Por que a guerra contra a China pode ser inevitável? Porque a China se está a desintegrar. A economia chinesa, tipo, a falácia da economia chinesa estar dependente do Partido Comunista está finalmente a tornar-se visível. Os chineses estão fartos, estão sem dinheiro, possivelmente vão ficar sem comida, enquanto que os membros altos do Partido Comunista são cada vez mais ricos. E, por serem tão ricos, permitem-se a erros que condenam milhões de pessoas à miséria. Este tipo de instabilidade interna, como aconteceu na Rússia, é o tipo de coisa que leva um governo a, em desespero, atacar um vizinho para ver se distrai a população. A questão é, todos os vizinhos da China são aliados da América, exceto a Rússia. Sim. Ou seja, é outro bom tópico que eu acho que nós devemos explorar Sim. com alguma profundidade. Sim, Novamente, pode ficar para o próximo programa. sim, ambos os tópicos, tipo as consequências do pós-guerra, como a possível guerra entre a Rússia e a China, são coisas que requerem um bom nível de discussão, porque são temas muito profundos e que podem ou não podem acontecer das maneiras que nós possamos idealizá-las. Eu acho que é uma discussão interessante. Sim. Aprovo para um próximo programa. Pronto, e hoje ficamos por aqui? Acho que sim. Quem nos ouviu, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisa. E até à próxima. Qualquer informação, qualquer coisa que queiram partilhar ou dizer, façam comentários, deixem um comentário ou assim. Nós teremos todo o gosto em responder-vos, inclusive até no programa. Por isso, Sim. obrigado por estarem aqui. Até à próxima. E até a próxima. Tchauzinho, Tchau. amigos. Portem-vos bem. Até para a semana.